Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma live do Cantinho do Azeite. Hoje o assunto é as azeitonas e os seus azeites. A gente está aqui na loja do Cantinho do Azeite, em Brasília, no Sudoeste. Vocês estão vendo a loja de fundo. E sempre falando um pouquinho da gente, a gente fica no Sudoeste, na Terceira Avenida, ao lado do Pão de Açúcar. Bom, a gente já está, acho que na 7ª ou 8ª live, já abordamos bastante assuntos, já falamos muito sobre o azeite, falamos muito sobre a saúde. E sempre falando um pouquinho da gente, a gente fica no Sudoeste. Bom, então, falando então sobre as azeitonas e os seus azeites hoje. Hoje vamos falar sobre as azeitonas. Por quê? Porque muita gente acha que azeite é todo igual. E não é. Os azeites não são todos iguais. Os azeites são dependentes das suas azeitonas. Azeitonas dão origem a azeites diferentes. E é isso que a gente vai falar hoje, de uma forma bem tranquila, bem descontraída. O que as azeitonas afetam nos azeites? Bom, como eu já disse, os azeites não são todos iguais. Eles dependem das azeitonas e de uma série de outros fatores. Os azeites, em termos de sabores, a gente pode classificar como os frutados verdes intensos, os frutados verdes médios, os frutados maduros. Portanto, não são iguais. E o que é que leva a essa classificação dos azeites? As azeitonas e mais algumas variáveis que a gente vai ver. Um mito que a gente ouve muito é a questão que o que diferencia o azeite é a acidez. Então a gente primeiro precisa esclarecer muito bem esse mito. O que é a acidez do azeite? O azeite só mede a estabilidade da gordura. E o azeite não tem aroma nem sabor. Portanto, a acidez não vai dar aroma e sabores ao azeite. Só mede a estabilidade da gordura do azeite. A gente já abordou em outras lives, não é o objetivo agora, mas a gente só quer desmistificar isso. A acidez não tem nada a ver com aroma e sabor de azeite. Ele é só uma medida da estabilidade da gordura. E o que é então que dá aroma e sabor ao azeite? O que é que diferencia os azeites? São duas coisas que diferenciam os azeites: os polifenóis e os voláteis. A gente vai dar uma série de conceitos, mas a gente vai bem devagar e a gente... Se vocês tiverem alguma pergunta, é só falar. Então, o aroma e o sabor do azeite, quem dá é o polifenol e os voláteis. Talvez vocês não tenham nunca ouvido falar sobre essas duas palavras. E o polifenol, o que é que ele faz no azeite? É o polifenol que dá o amargo e o picante. O azeite amargo e picante é presença de polifenol. É ele quem dá o amargor e o picante. E o que é que dá o frutado? O que é que dá o volátil? O volátil vai dar o tom frutado. As notas. Muito bem, então já temos que o azeite pode ser amargo, picante e frutado. Os voláteis, eles têm uma característica.
Existe uma roda de sabor. Espera que eu vou pegar aqui a roda de sabor. Existe uma roda de sabor que dá origem ao sabor do azeite. Essa roda do sabor, ela é influenciada pelo quê? Quais são as variáveis que dão o sabor ao azeite? Já vimos que o amargor e a picância é o polifenol. E o sabor, o que é que vai variar? Os voláteis que dão sabor ao azeite, eles são influenciados pelo terroir, pelo clima solo, pelo tipo de cultivo, pelo tipo de produção. Então, os sabores do azeite vão ser influenciados pelo território e pelo clima, pela forma de cultivo e pela forma de produção. Já vamos detalhar um pouco mais isso. Esses sabores do azeite que formam uma roda, eles vão dar origem a sabores frutados, a sabores podem ser amendoados, os frutados podem ser de abacate, limão, de frutas mesmo. Podem ser fragrâncias, perfumes, podem ser apimentados, podem ser amendoados. Então, esses sabores são influenciados pelo terroir, pelo clima, solo, pela forma de cultivo e pela forma de produção. Então, essas são as variáveis dos voláteis. Tudo isso para chegar no quê? Que as variáveis, no final, as variáveis do azeite que vão influenciar um azeite são o tipo de azeitona, o tipo de terreno, a forma de cultivo, a forma de manuseio, a forma de produção, a forma de armazenagem e a forma de embalagem. Então, os azeites não são todos iguais. Eles têm todas essas variáveis. E quais são as principais variedades de azeitona? Então, se a primeira variável é a azeitona, quais são as principais azeitonas? Nós temos azeitonas fortes e leves, a gente já viu em outras lives. A forte é a coratina, a picual, a horriblanca, a coroneca e a cobrançosa. E as leves são a arbequina e a galega. Então vamos falar um pouquinho da arbequina e depois um pouquinho das origens de cada uma delas. Da coratina, né? A coratina é uma azeitona forte e tem origem na Itália. A Itália tem diversas azeitonas. A coratina é considerada a rainha das azeitonas. Então agora a gente vai um pouquinho para a participação de vocês. Eu gostaria que vocês colocassem nas observações aí na live, quem é que já experimentou um azeite monovarietal de coratina, porque aí você pode ter azeites monovarietais, que são compostos por uma só azeitona, ou pode ter blends, que são várias azeitonas. Isso como isso como no vinho também. A coratina, ela é considerada a azeitona mais forte que existe. Mais forte por quê? Porque ela
tem mais polifenol, portanto é mais amarga e mais picante. Por isso a gente falou dos polifenóis. O polifenol dá o amargor e a picância. A coratina tem muito polifenol. É, portanto, muito amargo e muito picante. E os frutados da coratina? Vai depender do terroir. Vai depender do local. E ela é característica da Itália, principalmente na região sul da Itália. Aqui nós temos 2 azeites de coratina. Então, deixa eu mostrar para vocês. Um é da Itália. O Muralha, que é da Puglia, que é uma região característica da coratina. O Muralha é um monovarietal de coratina, portanto é intenso porque tem muito polifenol. E os frutados dela vão depender do terroir da Puglia. Podem ser amendoados, podem ser frutados de tomate maduro, depende do terroir da Puglia. Nós temos um coratina do Chile, porque a coratina se espalhou pelo mundo por causa da sua popularidade. O Chile tem coratina, o Brasil tem coratina, e outros países investiram na coratina também. Então, esses azeites são monovarietais, coratina, bastante polifenol, amargos e picantes, e com frutados característicos da sua região, do Chile e da Puglia. Esses frutados dependem do clima, dependem de cada ano e podem dar origem a sabores mais intensos de frutas, de uma determinada fruta, por causa do clima. Então, o frutado é muito variável em função do clima. E a coratina nós temos, no Brasil ela é pouco comum. Temos alguns produtores que têm monovarietal coratina. Nós não temos aqui no momento. Bom, então esta é a coratina. Coloquem aí nos comentários quem é que já experimentou uma monovarietal coratina, aonde experimentou, se foi aqui no Brasil, se foi em alguma viagem, o que achou da monovarietal coratina. E se gostam de azeites mais amargos, mais picantes, como é o caso da coratina. Tem gente que não gosta. Então coloquem aí no site qual foi a experiência de vocês, se é que já tiveram experiência com a coratina. Então a gente aguarda aí os comentários de vocês. Então esta é a coratina. E qual é a segunda mais famosa em termos de intensidade de sabor? É a picual espanhola, também muito presente no mundo, é da Espanha, é forte e tem origem na Espanha. Se expandiu muito também na América do Sul, tem bastante picual na América do Sul, no Brasil e no Chile. Picual, nós temos bastante da origem mesmo. Nós temos um azeite, que é o Palácio de los Olivos, que é monovarietal picual, e já foi escolhido um dos melhores do mundo. Normalmente, os azeites que são classificados como melhor do mundo, ou eles são coratina, ou são picual, ou são coronei, ou de uma das azeitonas fortes. A gente já vai falar também um pouco da coronei. Nós temos aqui picual, três marcas. O Palácio de los Olivos, que normalmente nos concursos é considerado o melhor azeite picual do mundo.
O Ouro Bailém, que já foi escolhido o melhor azeite de todos do mundo e também recebe muitos prêmios. E o Tierra Laguna, que é também o monovarietal Picual, e também já recebeu muitas medalhas de ouro em função da sua intensidade, da sua qualidade, da sua intensidade. A Picual é bastante presente no mundo. Na Espanha, corresponde a 50% de toda a plantação da Espanha. E na província de Jaén, que é a maior província produtora da Espanha, corresponde a mais de 90% das azeitonas cultivadas em Jaén. E muitos dos azeites premiados da Espanha são Picual. Então, coloquem aí se vocês tiveram alguma experiência. Nós temos um cliente que disse que teve uma experiência inesquecível com a Picual na Espanha, que ele estava dirigindo numa estrada e sentia os aromas na estrada e parou para perguntar o que era aquilo e disseram para ele que era a época da colheita da Picual e da produção da Picual e que os aromas que ficavam presentes eram da Picual. Ele tem a presença da Picual tão forte e gosta tanto que ele consegue identificar um conjunto de azeites, qual dos azeites é Picual. Então a Picual é muito tradicional, muito premiada e é característica da Espanha. Depois, a Picual, em termos de intensidade, nós temos a Koroneik, que também é forte e é originária da Grécia. E é a maior proporção de plantações na Grécia. Por isso que o azeite grego é considerado um azeite de qualidade, porque a Koroneik tem muito polifenol. Portanto, é uma azeitona muito forte, muito boa para a saúde, e devido às suas características de intensidade, se espalhou pelo mundo, de sabor, se espalhou pelo mundo e hoje é encontrada no Brasil, também no Chile e nas novas fronteiras agrícolas, mas é originária da Grécia. No Brasil, quase todos os produtores têm a sua Koroneik. Então nós temos o Koroneik da Sabiá, nós temos o Koroneik da Costa Doce, nós temos a Koroneik do Olivas do Sul, nós temos o Koroneik da Gabriel Rodrigues, temos a Koroneik do Chile, da Alonso. Tem mais alguma Koroneik? Não. Aqui, né? Mas tem outros produtores, Costa Doce, Sabiá, Olivas do Sul e Gabriel Rodrigues, que tem monovarietal Koroneik. Mas o Ouro de Santana tem a sua variedade intenso, que tem a presença também da Koroneik. Então, a Koroneik é uma unanimidade praticamente na América do Sul, no Chile e no Brasil. Praticamente todos os produtores têm a sua monovarietal Koroneik, pela qualidade, pela intensidade de sabor, pela intensidade de aroma e pela facilidade de cultivo também, que é um outro fator preponderante. Então coloquem aí quem já experimentou uma monovarietal Koroneik, se foi essa brasileira ou se foi em algum outro país, ou essa chilena, ou se foi em algum outro país. Botem aí os seus comentários. Tudo bem aí, Sinira? Algum comentário? Depois eu apresento a Sinira para você. Bom, então, essa é a Koroneik. Depois da Koroneik, nós temos a Horriblanca. A Horriblanca é também uma azeitona
da Espanha, muito famosa. Nós não temos, a gente está sem o azeite que tem a Horriblanca como principal azeitona, mas é uma também muito popular. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho das mais suaves, porque tem uma característica que a gente disse que não é... Vou falar um pouquinho da portuguesa. A gente acabou esquecendo da portuguesa. A cobrançosa portuguesa também é intensa. É característica de Portugal. E nós temos a cobrançosa de Portugal no Oliveira Ramos. Aliás, o Oliveira Ramos tem a cobrançosa, que é de Portugal, é característica de Portugal, e ela mistura a picual argentina. Então, o Oliveira Ramos tem duas azeitonas fortes, a picual e a cobrançosa portuguesa. E as mais leves, então? Vou falar um pouquinho das mais leves. A arbequina. A arbequina é uma azeitona mais suave. Tem gente que não gosta dessa intensidade de amargor e picância do polifenol. A arbequina, ela tem menos polifenol. Mas lembram que eu disse que o cultivo também modifica a azeitona? Então, apesar da arbequina ser uma azeitona suave, se ela for colhida precoce, ela também vai ter intensidade. Ela é originária da Espanha e se espalhou pelo mundo pela facilidade de cultivo e pela sua qualidade e pelo seu frutado. E no Brasil também praticamente todos os produtores têm a sua versão arbequina. Então nós temos arbequina no Ouro de Santana, nós temos arbequina no Olivas do Sul, esta é a Coronec. Olivas do Sul tem a sua arbequina e a Sabiá tem a sua arbequina. Vou ter que pegar aqui no armário. A Sabiá tem a sua arbequina. O Ouro de Santana já está aqui. Então, a arbequina é uma azeitona que tem características mais suaves, mas que os produtores escolhem ela antecipada para dar mais resistência e mais sabor, dar mais intensidade ao sabor. Ela tem um frutado agradável, apesar de ser leve, ela é altamente frutada, então é uma azeitona muito agradável ao paladar. Depois da arbequina, nós temos uma azeitona portuguesa, que é a galega. Coroneica picual e a galega portuguesa. Estou sem o papelzinho da galega portuguesa aqui, mas a galega portuguesa está no azeite molchão. A galega portuguesa ela é mais suave ainda do que a arbequina. Tanto que a galega era predominante em Portugal. Existia uma característica: Portugal tinha a predominância da galega, uma azeitona suave, de certa forma frágil. E a Grécia tinha a predominância da Coroneica, que era uma azeitona mais forte. Então, por isso, de certa forma, esse mito de que o azeite grego tinha uma qualidade, que o azeite português seria inferior, porque a galega é uma azeitona mais suave. Mas Portugal desenvolveu outras categorias e nós já falamos da cobrançosa, que é mais forte. O molchão é uma monovarietal galega, bastante frutado, para um peixe é saboroso, não é tão intenso e amargo, mas é também colhido de forma precoce para deixá-lo um pouco mais forte. Mas é também
um azeite muito frutado, muito saboroso. E nós temos um cliente que tinha experimentado o molchão e ele deu um feedback interessante. Na primeira impressão, ele achou que não era o azeite que ele esperava, até o dia que ele fez um peixe. E quando ele fez o peixe, o molchão harmonizou perfeitamente com o peixe que ele fez, e hoje ele compra molchão para os seus peixes. Então, cada azeitona vai dar origem a um tipo de azeite e vai harmonizar com um prato que você gosta, que você aprecia. Então, se você aprecia pratos fortes, azeitonas fortes. Você aprecia pratos suaves ou médios, uma azeitona intermediária ou uma azeitona mais suave, como a arbequina ou como a galega. Então, falando um pouco então, dos países, porque a gente falou muito dos tipos de azeitona. As azeitonas, elas são características de cada país. Como no vinho, cada país tem as suas uvas. Cada país tem a sua azeitona. E elas originariamente não se misturavam. A Itália tem as suas Coratina e outras. A Espanha tem as suas Picual, Arbequina e outras. A Grécia tinha Koroneik. E com a globalização e com a expansão de fronteiras agrícolas, essas variedades que eram de cada país foram se espalhando pelo mundo. Então, hoje a Koroneik está presente na América do Sul muito fortemente, por causa da sua facilidade de adaptação ao solo brasileiro. E caiu no paladar dos brasileiros também. A Picual também está presente na América do Sul de uma forma bastante forte. E a Coratina também está presente na América do Sul, no Brasil, no Chile, é originária da Puglia, na Itália. Então, cada país tinha a sua característica e com a globalização isso foi se espalhando e hoje você tem as variedades espalhadas de certa forma pelo mundo. Outras fronteiras, até a China, hoje é uma fronteira agrícola para oliveira. O Japão, Austrália, Estados Unidos. E algumas espécies são desenvolvidas localmente. Uma curiosidade, a Argentina tem a sua variedade que só existe lá, a Arauco. Nós temos o azeite Santa Augusta, que é da variedade Arauco, que só existe na Argentina. Provavelmente um desenvolvimento a partir de outras variedades que deu origem a uma espécie específica da Argentina. O Brasil tem a sua variedade exclusiva? Sim, nós temos na Serra da Mantiqueira uma azeitona chamada Maria da Fé, que foi uma azeitona desenvolvida no Brasil desde 1900, com adaptação de outras variedades, ela existe no Brasil. Então, estas são as variedades. Então, coloquem aí o que vocês acham das monovarietais que vocês já experimentaram. Esta era a exposição que a gente tinha a fazer. Os azeites não são todos iguais. A variedade de azeitona influencia bastante. Outras coisas influenciam, como a forma de cultivo. Então, resumindo as variáveis, o azeite, então, ele vai ter a sua característica em função da azeitona, dela ser forte ou não,
e do teor de polifenol que ela tem ou não. Então ela vai ser amarga e picante pelo polifenol. O terroir, a localização, o solo, clima, onde ela está, vai dar origem aos voláteis. Os voláteis vão dar o restante dos aromas e sabores do azeite, que vão ser muito dependentes de cada região. Os frutados vão ser muito dependentes do frutado do azeite brasileiro, é diferente do frutado do azeite chileno, que é diferente do frutado do azeite espanhol, e isso vai do terroir. Existem terroirs que dão origem a azeites mais característicos, mais fortes e que são mais premiados. Na Espanha, principalmente, existem determinadas regiões que são normalmente premiadas, porque o terroir é muito propício ao azeite. O tipo de cultivo também vai dar diferença no azeite, a própria forma de manuseio, porque tudo isso vai dar origem a um produto mais perfeito. A própria produção, a armazenagem e a própria embalagem. Todos esses itens a gente abordou em lives passadas, e a qualidade final do azeite vai ser em função dessas variáveis. Então, era isso que a gente tinha para abordar hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, estamos à disposição e agradecemos a atenção de vocês. E na próxima quinta-feira a gente fala um pouquinho mais de azeite. A gente sempre vai estar falando sobre o azeite, das pessoas que gostam de azeite. Basta nos acompanhar que a gente sempre vai ter um tema para explorar e para aprofundar, para que vocês comprem azeites adequados aos pratos que vocês consomem. Então, obrigado pela participação. Não deixe de visitar o Cantinho do Azeite. Estamos numa época bacana, porque é a época da colheita brasileira. Nós temos muitos azeites frescos brasileiros, porque a colheita brasileira é em março, engarrafado em abril e está sendo distribuído agora. Então a gente está recebendo muito azeite brasileiro fresquinho. A maior parte dos azeites brasileiros, 100% dos azeites brasileiros que a gente tem, são da safra 2021. Então nós temos, que eu já mostrei aqui, o Sabiá, o Olivas do Sul, o Ouro de Santana, Olivas do Sul, o Costa Doce. Todos eles são safra 2021. Estão aqui disponíveis para vocês experimentarem. A gente aguarda a visita de vocês. São azeites excepcionais. O Brasil está sendo muito premiado nos azeites que faz, pelo capricho da produção, pela escolha que foi feita das variedades, que foi muito feliz. A Embrapa foi muito feliz escolhendo, aclimatando as variedades ao solo brasileiro. E a qualidade do azeite brasileiro é reconhecida mundialmente. Estes azeites são safra 2021 e a gente aguarda vocês para experimentar. Então, Sinira, vem dar um tchauzinho para vocês e eu me despeço também. Gente, lembrando que para sentir esses voláteis, as notas do azeite, procurem ter as papilas limpas. E de manhã não escovem o dente, tome só um pouquinho de água, e para vocês sentirem mais esses voláteis, tá? As notas do azeite. Só isso, tá bom? Obrigada. Obrigado, viu? e boa noite. Boa noite.